Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Hoje nós vamos falar de Levítico, capítulos 14, 15 e 16. Vimos antes nos outros vídeos a preocupação de Deus com o seu povo que estava ali no deserto. Então eles saíram da condição de escravos do Egito e estavam no deserto, então a condição ali também de higiene não era muito fácil. Calor, falta de água, e Deus sabia de tudo isso e outras coisas mais. Então o Senhor ele tinha uma certa vigilância sanitária. Então ele passava regras, instruções, ensinamentos, leis para Moisés. Os sacerdotes então entendiam como deveria ser feito, explicava para o povo. Isso tudo o cuidado de Deus com o seu povo. Nesses capítulos nós vamos ver alguns detalhes do dia a dia do povo de Deus ali no deserto, alguns princípios novamente de Deus, mostrando esses cuidados em mais detalhes. Também nós vamos ver um pouco mais sobre a função do sacerdote nesse tempo e o grande dia da expiação. No capítulo 14, fala da lei acerca do leproso, agora já curado, então o ex-leproso, sarado. Esse curado, supostamente curado, ele procurava então, se apresentava ao sacerdote. O sacerdote que também tinha uma função aproximada de médico, também não só o médico da alma, do espírito, mas também do corpo. Ele examinava essa pessoa, esse suposto curado, comprovado então que ele estava limpo, bem, ele oferecia um sacrifício. Importante era esse dia, porque era como se fosse uma celebração. Imagina uma pessoa enferma com lepra que era separada do arraial, separada das pessoas que amava, da sua família, teria que ser isolada durante um tempo para não contaminar os outros, era um cuidado mesmo ali para não contaminar o arraial de forma rápida. Então, Deus ensinava ao sacerdote como deveria fazer. E nesse dia da cura, quando era comprovado que ele estava curado, era uma celebração. Então se oferecia também um sacrifício nesse dia, porque agora ele poderia agradecer a Deus, porque ele estava totalmente limpo. A lepra era tida como algo imundo naquele tempo, algo sujo. E se lembrarmos do pecado, fizermos essa analogia do pecado como uma doença, como uma lepra dentro de nós, nós vamos entender que nós precisamos também ser limpos. E só o sangue de Jesus pode nos limpar. Só o sacrifício eterno pode nos purificar. Essa pessoa leprosa, ela ficava afastada das pessoas que ela amava, se afastava do arraial. Quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, uma vida de sujeira, nós também nos afastamos de Deus. E às vezes até das pessoas que nós amamos e do corpo de Cristo. Mas quando Jesus vem e nos purifica, nós somos curados, somos limpos e tornamos a nos voltar para Deus e também ao convívio das pessoas que nós amamos e que nos amamos também. Então isso nos faz lembrar do pecado. Como é bom receber a purificação, a restauração que só Jesus pode nos dar, não é mesmo? Fala também nesse mesmo capítulo 14 sobre a casa com lepra. Caracterizada, a Bíblia nos fala que essa casa, ela poderia ter manchas verdes ou avermelhadas. Algumas versões, algumas Bíblias, algumas traduções também usa a palavra mofo. Então poderia ser mesmo mofo, nessas casas. Mas como muitas coisas contagiosas neste tempo eram também chamadas de lepra, então pode ser uma espécie de lepra ou uma espécie de mofo. Enfim, mas essa casa precisava ser limpa e Deus se preocupava com a higiene ambiental também. Então existia um cuidado específico para que isso não se espalhasse em outras casas, não se espalhasse no arraial. A situação do local, nós precisamos entender que os costumes continuavam sendo ruins ali. Então existia esse cuidado. As doenças, elas não podiam se alastrar. Então o sacerdote ia até aquela casa e ele ditava então tudo que deveria ser feito. Se tirava tudo dela, se limpava, se fechava também por 7 dias depois da limpeza, raspava as pedras que estavam ali manchadas com essas cores estranhas, verdes, avermelhadas. E se não adiantasse todo esse cuidado do sacerdote ali, essa casa deveria ser derrubada. E se essa casa não foi derrubada porque ela supostamente foi limpa, foi purificada, se oferecia então um sacrifício, mas também tinha a purificação dessa casa. Se oferecia esse sacrifício e era então aspergido 7 vezes o sangue do animal sacrificado nas paredes dessa casa. E ela era considerada então
purificada de forma completa. Agora vamos lembrar da nossa casa. Se a nossa casa precisa de limpeza, com certeza Deus quer. Deus sabe, Ele quer limpar, Ele quer purificar a nossa família. A nossa casa, o lugar onde nós vivemos, o nosso lar, precisa se encontrar com Jesus, porque só Ele pode tirar a imundícia, as manchas, as sujeiras da nossa família. Vamos permitir que Ele entre e Ele faça a vontade dEle, que é perfeita e agradável. E nós, quanto casa de Deus? E o nosso coração, a nossa vida, o nosso corpo, quanto morada do Espírito Santo, nós, quanto casa do Senhor? Se tem alguma mancha, alguma sujeira, um pecado, uma iniquidade, nós precisamos então reconhecer que nós necessitamos o perdão de Deus e permitir que Ele venha nos lavar e venha nos limpar para que Ele venha habitar de forma completa no nosso ser. No capítulo 15, fala do fluxo do homem e da mulher. O fluxo primeiro masculino, que é um fluxo seminal em condições anormais e não em condições normais. Então, o fluxo seminal, que é o fluxo masculino, de forma desenfreada. Então, o homem precisava seguir algumas instruções de cuidados mesmo para o seu próprio corpo, para a sua higiene. Exemplo, se alguém se assentasse sobre a cama que ele se deitou, se assentou, que ele esteve ali, dormiu ali, essa cama deveria ser purificada, deveria ser lavada. Hoje seriam as roupas de cama, deveriam ser lavadas. E essa pessoa também que se assentou ali ou teve contato, ela também deveria se limpar. As vestes também dessa pessoa, deste homem, deveriam ser bem lavadas. Se alguém encostou nele também, se lavar, pense naquele tempo, naquelas condições, daquele lugar, né, o deserto com calor, inclusive banho não era comum, nem naquele tempo, nem naquele lugar, e nem na condição, né, que eles estavam ali no deserto. Pensando sempre que eles traziam com eles um costume, muitas vezes costumes equivocados, né? Então Deus estava se preocupando com a higiene daquele homem. Então, tinha uma separação daquele homem que estava com seu fluxo desenfreado, anormal, ele deveria se lavar as suas vestes, se separar durante um tempo. Fala também de quando o homem saísse dele sementes da cópula. Agora ele já está falando de relação sexual. Então, ele deveria também, após a relação, se lavar, se limpar. A mulher que se deitou com ele, sua esposa, deveria também se limpar, deveria se purificar, se lavar suas vestes, aonde eles se deitaram também, deveria ser muito bem limpo. Olha só o cuidado de Deus, né? Como Deus é maravilhoso. Aí depois ele fala da mulher. A mulher que também tinha um fluxo de sangue normal, o ciclo menstrual de toda mulher. Deveria também se separar durante um tempo, não manter relação sexual, isso para prevenir uma infecção, uma enfermidade, uma doença na própria mulher, justamente por causa da situação precária em que aquelas mulheres viviam ali. E depois ele fala do fluxo de sangue anormal, que seria uma hemorragia, um cuidado especial para as mulheres que tinham essa enfermidade. Pede então uma separação maior, um cuidado mais específico, mais zeloso, um olhar carinhoso sobre essas mulheres. Nesses casos aqui, nesses dois casos que nós citamos aqui, também havia um sacrifício, então o sacerdote ele ia oferecer também. Eles iam oferecer um sacrifício por esses casos aqui. Ele faria uma expiação pelo perdão deles e também um holocausto. Irmãos, em Marcos 5, conta sobre uma mulher, e nós conhecemos bem essa história. Uma mulher que sofria, não era um ciclo menstrual normal, ela sofria de uma hemorragia há 12 anos. Então nós vemos aqui em Marcos 5, que está no Novo Testamento, o exemplo de como Deus, como Jesus sempre se importou com qualquer situação adversa. Essa mulher sofria há muitos anos de um fluxo de sangue anormal, uma enfermidade. Imagina o quanto essa mulher estava fraca, isolada da sociedade. A separação dela não era só durante um tempo, mas era durante 12 anos. Ela estava isolada e separada das pessoas que ela precisava conviver, das pessoas que ela precisava amar. Mas Jesus olha para ela, se importa com ela. Jesus a toca e a cura. Na verdade, ela toca primeiro em Jesus e ela sente que é curada. E Jesus sente que algo dele saiu, virtude, cura. E então essa mulher tem vida novamente. Ela volta a viver, não só sobreviver, mas viver com alegria, porque Jesus se importou e a curou.
Então, nunca se esqueça disso. Não importa o que você esteja passando, ou até mesmo enfermidade, Jesus se importa com você. E Ele olha para você com olhos de misericórdia e Ele te cura. Deus ainda faz milagres. Ele se preocupa com o teu corpo físico também, o espiritual, o emocional e o físico. E Ele quer te curar. No capítulo 16, Deus fala sobre o dia da expiação, o grande dia do perdão, dia para remover os pecados do santuário. Primeiro, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele oferecia um sacrifício pela sua casa, pela sua família e por ele mesmo. Se santificava, se purificava. E depois ele fazia o sacrifício pelo perdão do povo, do arraial. Muitas vezes se fazia, o sacrifício durante todo o ano ali, pelo perdão das pessoas, do povo de Deus, do povo de Israel. Porém, simbolicamente, os pecados ficavam ali. Então era feito o sacrifício, mas os pecados ficavam como que acumulados no santuário. Então este dia, o grande dia da expiação, era um dia no ano, instituído por Deus. Um dia no ano em que o sumo sacerdote ia lá para limpar os pecados que simbolicamente, supostamente, estariam acumulados ali durante todo o ano. Então o sumo sacerdote ia lá e ele limpava aquele local. Ele fazia então o sacrifício para tirar o pecado de uma vez por todas dali. Era pedido 2 bodes e 1 carneiro. Um bode era morto em sacrifício e o seu sangue era aspergido, mas o outro não. O outro era deixado no deserto. Ele era levado, outro bode, era levado para o deserto e ele era abandonado, deixado ali. E esse bode que era deixado no deserto, que não era sacrificado, era deixado, simbolizava o meu pecado e o seu pecado, a minha vida de pecado que deve ser deixada para trás, que deve ser esquecida e não buscada mais. E eu não posso mais olhar para trás, eu não posso ir lá e tomar para mim de volta, porque Jesus já levou sobre ele todo o pecado e tudo que era ruim, toda iniquidade na cruz do Calvário, ele não traz de volta mais. É tudo lá, esquecido, já foi sobre ele. E com ele, então, eu tenho uma nova vida e eis que tudo se faz novo. Deus, então, ele afasta o pecado de nós, ele tira, ele arranca o pecado de nós através do seu Filho Jesus. E para terminar, quero que você reflita em Hebreus 9, o 11 e o 12, Hebreus 9, 11 e 12, diz que Cristo com o seu sangue entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, uma redenção eterna. Não foi sacrificado, está escrito lá, nem bodes, nem novilhos, mas foi o Filho de Deus que foi sacrificado por nós. Não precisa agora mais repetir nenhum tipo de sacrifício com animais, nem bodes, nem novilhos, enfim, ovelhas, aves, pois Ele fez de forma perfeita e para sempre, trazendo comunhão, a comunhão da nova aliança, nossa comunhão com Cristo e com o seu corpo. Se você tem alguma dúvida sobre algo que foi falado aqui no livro de Levítico, capítulos 14, 15 e 16, você pode fazer a sua pergunta nos comentários logo abaixo. Eu espero ter esclarecido para você e com certeza, eu tenho certeza que Deus, Ele falou algo ao seu coração, porque Ele é bom e a sua bondade é eterna. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.